Bora falar agora sobre a pressão em cima de Alexandre Matos. O diretor executivo de futebol do Vasco tem sido alvo de críticas. As principais da Força Jovem, maior organizada do Vasco, que emitiu um comunicado cornetando o trabalho do Matos. Abre aspas. Alexandre Matos, com sua grife e status, até agora não mostrou nada de bom do seu trabalho. Pelo contrário, contratações meia-boca em jogadores que podem ou não dar certo. Fecha aspas. Venho contando para vocês há algumas semanas sobre uma queda de braço que existe entre Alexandre Matos e 777. O Matos conta nessa disputa com a ajuda do Ramon Dias. É que o executivo de futebol e o técnico entendem que a 777 precisa investir mais nas contratações. E a dona da SAF do Vasco tem regulado o dinheiro. Vários dos reforços contratados pelo Vasco eram só a quarta ou quinta opção para cada posição. Mas, diante da falta de dinheiro imposto pela 777, o Matos, o Ramon Dias e companhia precisaram optar por contratações bem menos empolgantes e badaladas em relação àquelas iniciais. Vasco que teve uma semana bem complicada, empate e classificação nos pênaltis na Copa do Brasil quinta-feira contra o Água Santa, empate com sabor de vitória diante de todas as chances desperdiçadas pelo Nova Iguaçu nesse domingo no Maracanã. Partida da volta no próximo domingo, novamente no Maracanã. E a expectativa do Vasco é de que com a semana livre para treinar e se recuperar, o Vasco possa ter um desempenho melhor. Já o Nova Iguaçu entra em campo pela Copa do Brasil para enfrentar um Internacional. Então a situação se inverte. Se o Vasco jogou no domingo cansado, quem vai ter um desgaste físico acentuado será o adversário. O Vasco só passa para a final do Campeonato Carioca se vencer o Nova Iguaçu. Em caso de dois resultados iguais, a classificação será do Nova Iguaçu por ter melhor campanha na fase de grupos. Eu quero abrir falando de seleção brasileira porque foram convocados o Léo Jardim, goleiraço do Vasco da Gama, o Fabrício Bruno, baita zagueiro do Flamengo também, e o atacante Galeno, do Futebol Clube do Porto. Eu te confesso que eu ainda não vi o Galeno jogando, fui pesquisar um pouco sobre ele, mas faz aí uma boa temporada no futebol português e é mais um que vai ter oportunidade com o técnico Dorival Júnior. Isso é muito importante. Ele está observando muitos jogadores novos, né? Você vê aqui Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno, são três caras novas. Foram cortados o Ederson do Manchester City, se machucou na partida contra o Liverpool quando cometeu o pênalti, acabou levando a pior. O Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Martinelli do Arsenal, jogadores importantes hoje, já com uma baita rodagem de Europa. Ederson, um dos melhores goleiros do mundo da atualidade, vai fazer falta aí nos Jogos do Brasil contra a Inglaterra, no dia 23, sábado, lá em Wembley, e com a seleção da Espanha, na terça-feira, dia 26, no Santiago Bernabéu. O Dorival Júnior falou a respeito dessas mudanças aí. Hoje pela manhã nós tivemos um contato com o Dr. Rodrigo Lasmar, que nos posicionou a respeito de todos os atletas recém-convocados. Infelizmente, ao longo do dia nós tivemos aí o conhecimento de que 3 atletas, Ederson, Marquinhos e Martinelli, estarão fora desses 2 primeiros amistosos. Sendo assim, nós estamos convocando Léo Jardim, do Vasco da Gama, Fabrício Bruno, do Flamengo, e Galeno, do Porto. São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses 2 amistosos iniciais. Olha ele, ó. Falei que ele ia chegar, já chegou. E já aqui. Vai comentar o Gustavo Mota. Coisa linda. Em cima do que fez o Dorival Júnior, que falou ainda há pouco, né? Perdeu 3 jogadores por lesão, chamando Léo Jardim, Fabrício Bruno e o Galeno lá do Futebol Clube do Porto, Gustavo. Boas convocações, todas merecidas, né? O Léo Jardim dispensa comentários. Tem sido o goleiro mais exigido desde o ano passado. Tranquilo, o jogo de ontem ele fez 14 defesas. Nossa Senhora. Nas estatísticas, ele é o goleiro que faz mais defesas por jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então, assim, é um goleiro que está sendo exigido e está mostrando que merece essa convocação, né? Diferente do caso do Rossi.
que há 3 jogos praticamente não toma chutes ao gol. Então não dá para saber se ele é bom ou se ele é ruim, não está sendo exigido. O Léo Jardim não. Ele está sendo exigido e está mostrando que tem capacidade para estar na seleção. Fabrício Bruno também foi destaque do Flamengo. Muito se falava que o Léo Pereira podia ser o convocado, mas também não é nenhum absurdo o Dorival Júnior ter escolhido o Fabrício Bruno. É um zagueiro que tem várias valências, numa delas a velocidade. Podia ter levado os dois. Podia ter levado os dois, tranquilamente. Agora tem até 3, que tem o Léo Ortiz também. Agora o Léo Ortiz entra nessa briga. Arrisco dizer que para o Fabrício Bruno, essa convocação pode ter até um lado negativo, que é ele sair 1 a 2 semanas na Copa América e quando voltar já não vai ter mais espaço para ele, porque o Léo Ortiz é um zagueiraço também. Então aumenta essa competitividade no time do Flamengo. E o Galeno é um jogador de muita efetividade no Porto e que já vem se destacando há muito tempo. Muito se falava, inclusive, que ele pudesse reforçar a seleção portuguesa, porque ele já estava há um tempo sendo destaque no Porto, não era cogitado na seleção brasileira, havia essa possibilidade, ele insistiu e foi recompensado agora. Tomara que ele vista de fato a camisa e faça valer essa convocação, né? É isso aí, muito legal, muito legal. Então, boa sorte ao Léo Jardim. Boa sorte ao Léo Jardim. A gente vai desejar muito isso a ele, o próprio Fabrício Bruno do Fla e o Galeno também do Futebol Clube do Porto. Quero entrar agora no... Você gosta de dinheiro? Pô, bastante que não gosta. Tem gente que não gosta. Mas olha aqui, olha que assunto legal que eu fui buscar. A renda do Fla-Flu no sábado à noite, que não é um dia legal de jogo, sábado, 9 da noite, se você está em casa ou está num barzinho assistindo o jogo pela TV, tomando uma cervejinha, ou até mesmo na arquibancada, é uma coisa. Mas você lá trabalhando e tudo, é pesado. Mas a renda deu R$ 3.013.736,50. O Fluminense e o Flamengo, cada um levou R$ 508.578,99. Tá? Já eu volto nas despesas aqui. Já ontem, Vasco e Nova Iguaçu, a renda foi maior. A renda teve aqui, deixa eu ver, mais 60 mil, quase 59 mil a mais. Vamos lá. R$ 3.067.184. O Vasco e o Nova Iguaçu, cada um levou R$ 586.320,36. Então, eles levaram R$ 78 mil a mais do que a dupla Fla-Flu. As despesas do Fla-Flu, 1.954. As despesas do Vasco e Nova Iguaçu, 1.883, né? A operação do jogo custou R$ 826.513,98 no Vasco e Nova Iguaçu. Na operação do jogo no Fluminense Flamengo, R$ 663.331. O aluguel do Maracanã é 350 mil. Foi cobrado do Vasco e foi cobrado da dupla Fla-Flu também. O consórcio Maracanã cobra essa arrecadação. Aí você vai me perguntar, ou você, meu inscrito, vai me perguntar, mas por que o Flu e o Fla receberam menos? É porque eles têm o sócio torcedor. Sim. E aí você desconta, para o sócio torcedor, o Flamengo dá um desconto, o Fluminense dá um desconto, sim, mas paga o meio ingresso. É verdade. Então ele tem que inteirar. Por esse motivo, a despesa do Fla-Flu foi maior do que a do Vasco e Nova Iguaçu. Era esperado, né? Era esperado o Fla-Flu, mas é óbvio que para o espetáculo é muito melhor que seja no Maracanã. Sim. É o grande palco, a torcida faz presença, vai fazer de novo semana que vem. O Nova Iguaçu deve jogar, né, no Maracanã também. Foi bom ele tocar nesse assunto, porque eu fiquei o dia todo enchendo o saco do meu amigo Marcelo Viana, diretor de competições, e agora à noite ele me disse: Wellington, ficou para amanhã. O que eles estão esperando? O ok do consórcio Maracanã, sim, liberar, né, o estádio do Maracanã, e tomara que tenha um bom senso. Porque, olha, num jogo aqui, no Vasco e Nova Iguaçu, nós tivemos um público, eu tenho anotadinho aqui, vamos lá. Nós tivemos 57.295 torcedores pagantes, 61.425 torcedores presentes. No Flamengo e Fluminense,
nós tivemos 48.105 torcedores pagantes, 52.169 torcedores presentes. Então, em 2 jogos, nós tivemos quase 120 mil pessoas no Maracanã. Então, isso é bom para o Flamengo, para o Fluminense, que ganha em cima do consórcio. Sim, É bom para o Rio de Janeiro. com certeza. É bom para o futebol carioca. Fala aí. Não, é bom para todo mundo. E para o Nova Iguaçu também vai ser muito bom. Sim. Porque, veja bem, eles levaram mais de 500 mil, quase 600 mil com esse Quase jogo. 600 mil. Mais uma partida lá, no mínimo eles levam mais uma bolada dessa. Para um time que tem um investimento baixo durante o ano, disputa poucas competições, com esses 600 mil, com esses 1 milhão e 200 que eles vão conquistar com essas 2 partidas, eles conseguem... Líquido, é importante pensar nisso. É um dinheiro, é o Pix que cai na conta para gastar com o que quiser. Eles vão ter uma renda muito maior que praticamente todos os times que vão disputar a Série D no Campeonato Brasileiro esse ano. Eles entram com uma bolada e tanto para disputar o Campeonato com oxigênio Brasileiro. financeiro, Com oxigênio financeiro, com um reforço a mais que pode valorizar o Nova Iguaçu na Série D, que a gente torce muito para que enfim a gente consiga cada vez mais ter times cariocas nas divisões de elite. Já chega de ter Água Santa, São Bernardo, São Caetano e todos os santos de São Paulo disputando a Série B, e o melhor time qualificado da Série A, do Campeonato Carioca, além dos 4 grandes, é o Volta Redonda na Série C, que bate na trave ano após ano. A Portuguesa bate na trave ano após ano, e agora a torcida vai pro Laranjão da Baixada, né, meu ídolo? Eu gostei muito do que vi do Nova Iguaçu, fiquei muito feliz do crescimento. É um time que não rifa a bola, sabe o que faz com a bola. Exatamente. Deu muito trabalho. Se não é o Léo Jardim, o Vasco tinha amargado uma derrota. E uma derrota grande. Sim. O Jardim agarrou muito, bola na trave, o Jardim tirou em cima da linha. Então, assim, foi um grande duelo. O Vasco, se chegar à final, é o grande clássico que a torcida do Rio de Janeiro torce para ser, o Flamengo e Vasco, né? Tudo está encaminhado para ser Flamengo do lado de lá. Então, que o Vasco também dê o máximo de si nesse próximo duelo para conseguir levar o grande clássico. Já tem muito tempo que a gente não tem um Flamengo e Vasco na final do Campeonato Carioca, um domingo, 4 da tarde, aquele clima de futebol carioca que precisa voltar a respirar, né, meu ídolo? Deixa eu fechar esse vídeo falando do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo. O Palmeiras fez uma nota, né, repudiando as declarações do John Textor, que colocou em dúvida as arbitragens, que elas foram favoráveis ao Palmeiras, e na nota o Palmeiras ameaça romper relações com a SAF, ao mesmo tempo que enaltece o Botafogo de Futebol e Regatas. Né? Então, e o John Textor respondeu para o STJD que não tem que mandar prova para o STJD não, tem que mandar para o Ministério Público. Opa! O John Textor, se lá nos Estados Unidos não tem justiça desportiva, aqui no Brasil tem. E ela é reconhecida, ela está dentro da nossa Constituição. Eu acho que ele está arrumando um sanhaço para ele. Ó. Eu acho que ele perdeu um pouco a mão no meio de tantas denúncias, porque ele precisa também provar. Sim. Então, assim, se você não sabe, John Textor, no Brasil, o ônus da prova cabe a quem acusa. E outra, ele também precisa comprovar essas acusações dele, porque, sendo bem sincero, a gente até... Óbvio que depois de tantas acusações ele precisa provar. E a gente até torce que ele consiga provar para reformular o futebol brasileiro, para que não haja mais dúvidas. Não estamos defendendo ninguém aqui, não. E que o campeão seja o legítimo campeão, porque de fato venceu na bola dentro de campo, sem interferência, sem roubo, né, como muitos estão dizendo, sem uma ajuda da arbitragem, porque é o que a gente quer. A gente quer evolução, a gente quer que o futebol brasileiro seja como o futebol na Inglaterra, na Espanha, futebol de seleções, enfim, né? E vou te dizer mais, John Textor, se você conseguir comprovar, eu vou aqui botar tapete vermelho e bater palma para você. Revolucionou o futebol brasileiro. Agora, se não comprovar, meu amigo, acho que você vai ter problemas. Não, e aí, como disse o dirigente do Flamengo, agora a direção do Palmeiras precisa ser punido veemente. Porque é uma acusação grave, um problema sério que muita gente já duvida do futebol brasileiro. Ano passado teve, enfim, diversos problemas com relação a apostas que, de certa forma, mexeram com alguns resultados. Então, é uma acusação que não teve árbitro envolvido. Não teve árbitro envolvido. E
se for comprovado isso que ele está falando, ou se não for comprovado, ele precisa ser punido, porque é uma acusação muito grave. Gente, deixa seu comentário aí. O que você achou do Léo Jardim convocado? O que você achou aí das declarações do John Tex? O que você acha do Nova Iguaçu? Vai dar o que na final? Deixe seu nome, deixa o nome da sua cidade. Então isso aí, rapaziada. O Vasco aí, né, teve seu goleiro Léo Jardim convocado aí para a seleção brasileira, substituindo aí o goleiro Ederson, né? Desde que saiu da seleção foi cortado, lesionado, né? O Ederson se lesionou lá na partida entre Manchester City e Liverpool. Ele cometeu um pênalti e acabou levando a pior na disputa lá do lance e tá cortado da seleção. E o Léo Jardim aí muito bem convocado, né? Um goleiro que vem agarrando demais aí desde o ano passado e tomara que agarre essa oportunidade e fique aí, né, sempre convocado na seleção, porque está merecendo, né? Então isso aí, o Vasco teve uma rendazinha, Vasco Nova Iguaçu, né? A renda foi maior do que a da renda da dupla Fla-Flu no outra decisão da semifinal, né? E espero que talvez tenha novamente, né, uma renda maior no próximo jogo, né, entre Vasco e Nova Iguaçu, que também será no Maracanã, partida no domingo, né? Ia ser uma troca, né? Cada equipe ia jogar no domingo uma vez, mas a federação aí acabou optando por deixar o Fla-Flu no sábado novamente, 9 da noite, e Vasco e Nova Iguaçu aí no domingo, né? Esperamos aí um bom jogo, né? Essa equipe enjoada do Nova Iguaçu, né? Mas esperamos aí que o Vasco consiga fazer valer sua força e ir para essa decisão, né? E consequentemente acabar com o título do Campeonato Carioca.